Como o Brasil de hoje está reagindo à herança deixada pela ditadura militar? Esse é um dos assuntos debatidos nesse bloco. Acompanhe. Sempre que a gente fala da Tropicália, principalmente na música, Isso. lembra de imediato Gil, Caetano, Torquato, Nara, Malte, né, que é pré e é pós. Eu sou predecessor, segundo a bondade de Caetano e Gil, e sou nomeado hipertropicalista. Então, Mas tem uma figura muito curiosa na Tropicália, obviamente ninguém fala diretamente dele, porque ele sempre estava nos bastidores, que é o Guilherme Araújo. o Guilherme Araújo. Claro. E o Guilherme é uma figura muito interessante, porque na época em que ainda não havia assessoria de marketing, ele fazia algumas jogadas muito curiosas, né? Plantava algumas informações, né? O nome Gal Costa, né? Gal, ele vai antever a Gal, né? O pessoal, presta atenção nessa moça aí, na Gracinha, né? É um nome, inclusive. Sim, E aí algumas notícias dentro da imprensa mesmo, né? Olha, fulano, o Caetano vai estar ali, o Caetano vai estar assim, sabe? Diz que o próprio casamento do Caetano foi aquele bafafá enorme, né? Diz que até mesmo Proibido Proibir foi uma provocação do Guilherme para o Caetano. Ele vê as manifestações em maio 68 e tal, acha aquilo maravilhoso e diz: Caetano, você precisa fazer uma música Proibido Proibir, né? E aí o Caetano resiste um pouco e tal, mas depois, e logo em seguida o Guilherme coloca a música no festival, né? E aquele estardalhaço todo, né? Eu queria que você comentasse esse avesso da Tropicália, tá? A Tropicália enquanto uma armação fabulosa. Um produto, né? Maravilhoso. A Tropicália é uma armação utópica, é uma utopia mercantil. Eu queria que você falasse sobre essa contradição que se coloca dentro do próprio movimento, né? Certo. E de como eles, né? Gil, Caetano e todos transitaram por isso de uma maneira muito, muito tranquila, de certa forma. Olha, eu acho que você tem toda a razão, e o Guilherme Araújo é o primeiro, vamos dizer, nesse estilo, que é um produtor artista. Ele está totalmente envolvido com todos os passos dos seus contratados, inclusive isso causou problemas, muitos se separaram dele por causa dessa obsessão impressionantemente criativa e obsessiva também, entendeu? Então, ele seguia as ordens, e ele mesmo inventava, como você disse, ele é um co-inventor, como o Duchamp, e ele segue, inclusive, o que o Andy Warhol dizia na época, que o artista tinha que ser metade produtor dele mesmo. Ali era a inversão. O metade produtor era artista também, com o Guilherme Araújo. Então, ele teve tremenda importância, Caetano reconhece, todos reconhecem, e essa coisa da arte ser um produto e ser armado, primeiro, tudo é armado. Quando dizem assim para mim, Jorge, fique natural à vontade. Eu falo, impossível, tudo elaborado, estudado, não existe nada natural, é loucura. Desde o feto com o DNA, com tudo, você está preparando, estudando o que vai falar, senão não sai. Mas, enfim, tudo é armado, mas o que você disse é muito importante. É, por exemplo, a necessidade já da simultaneidade heideggeriana, que o Heidegger democrata, ele disse assim, no mundo do futuro, que através da cibernética, viveremos no planeta em que todos serão controlados e controladores. É a simultaneidade. Então, ao mesmo tempo que se apregoava uma arte autêntica, que era autêntica, natural, ela era muito elaborada e era colocado com a própria publicidade dela, era uma obra de arte como empenho. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, seria uma semelhança com, por exemplo, o Che Guevara, né? De repente, o Che Guevara virou estampa de camisa, virou... Ao mesmo tempo, é uma ideia do Che Guevara, mas já transfigurada em venda de produto. E o mundo pop foi muito assim. Ele foi, ao mesmo tempo, uma irrupção social do inconsciente, como o Nelson notou, da nova organização humana, dessa absorção dos direitos humanos ao nível de absorver as minorias, a incluí-las no processo de plenitude. Tudo que era até então evitado entrava. A periferia, pela primeira vez, tem voz total, não é? Começou com o Zequete, a voz do morro, e isso é um processo de percepção da democracia, do povo, da participação do humano, demasiadamente humano, e dos direitos humanos. A meu ver, o tropicalismo é a irrupção total dessa amálgama brasileira, num processo que veio desde a Segunda Guerra Mundial, que foi um horror
ao nazismo, ao Terceiro Reich, a tudo aquilo que proclamava o contrário. E eram vários produtos, né? Porque o tropicalismo, ele é mais... Você pode dizer, ele é um movimento assim, mais conceitual e crítico, né, do que de uma forma, né? Não é como a bossa nova, que tem uma forma que você reconhece, que é ali ele é muito formas. Mais de pensamento, ideológico, de conceitual. O que é o mais ético que estético. Basicamente de retomar aquilo que é chamada MPB, que estava começando, né, não tinha esse nome, tinha deixado de lado e estigmatizado, né, como a música brega, o rock internacional, quer dizer, ao mesmo tempo ele é universal, ele é antinacionalista, nesse sentido do que se dizer nacionalista, como vai aprofundar no Brasil mais profundo, né? Até a música de rádio e tudo. Então, nesse ponto, embora todos os, assim, no caso dos músicos, todos criaram estilos próprios, o Gil é o criador de um estilo Gil, o tropicalismo não era uma coisa de um estilo, né? Ele englobava tudo, pegava o Jorge Ben, o Coração Materno do Vicente Celestino, quer dizer, tudo aquilo era incorporado, né, nesse ponto. E tinham vários produtos, desde a arte plástica, né, que é o Hélio Oiticica, até que começou, né, o nome Tropicalia vem de um trabalho do Hélio Oiticica, que era uma instalação, né, já uma pré-instalação, que agora, tinha esse nome. Né? Agora, nesse movimento de criticar a indústria cultural, de apontar a necessidade de mesclar essas referências, não mais de você ter um escaninho, uma classificação para tudo, mas de misturar, de procurar se abrir a outras referências, o tropicalismo também teve que achar o seu próprio nicho na indústria cultural, também teve que entrar nela. Ponto, ele é uma adesão à indústria cultural, pode ser contra o que se chamava na época, tal, que achavam que não eram, chamavam de comercial. Ele provoca a própria indústria se infiltrando, né? Exatamente. Agora, uma estratégia. Ele é toda uma coisa da música, da cultura de massa. Isso pode dizer, ele é uma adesão à cultura de massa. Que é tudo. Você sabe onde é que ele foi coroado, esse processo? Foi imitado pela China. Quando o Mao Tse-tung morreu, o Deng Xiaoping, até hoje são válidas essas duas ordens do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Primeiro, somos um governo e 2 sistemas. Já é incrível. Agora, a segunda é maravilhosa. Imagine, você é membro do Partido Comunista Chinês e recebe essa ordem. Tornar-se rico é glorioso. Essa amálgama não é fantástica? É um cruzamento, né?